confusão, filmando a confusão. E o Papo Confusão está começando mais uma vez no Boi Werneck, esse restaurante fantástico que fica aqui no Buritis. E hoje nós vamos falar de cerveja artesanal ou cerveja especial. E nossos convidados hoje serão o Heitor Silva e Jefferson Caria. E aqui do meu lado já aqui, Heitor Silva. Saúde, Jefferson Saúde, Caria. vida longa. Opa, tem que beber aqui, galera. O Heitor, que é sommelier de cervejas. Isso. E consultor, né, empresarial, e o Jefferson Caria, que além de músico, professor universitário e cervejeiro caseiro. Nós vamos falar aqui de cerveja, né, meu amigo? Lógico, né? Esse assunto é muito bom. Pois é, quais são os segmentos que os sommeliers hoje podem atuar? Bom, Bud, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Prazer estar aqui com vocês nessa noite de terça-feira, agradável. O sommelier de cervejas, ele pode atuar em diversas vertentes. A principal delas é um fator que combina perfeitamente com o lugar onde a gente está. Afinal de contas, o principal papel do sommelier é saber servir a cerveja ao gosto do cliente. Fazer com que essa cerveja chegue à taça desse cliente com a melhor qualidade possível. Afinal de contas, lá atrás, nos processos primordiais dessa cerveja, houve um cuidado na elaboração dessa receita. Então, o sommelier ele tem que fazer com que esse produto seja respeitado e chegue para o cliente de acordo com a sua preferência de paladar, de acordo com a sua preferência de estilo e Aroma, essas coisas. principalmente o paladar, né? De que chegue na melhor condição possível e que ele possa desfrutar de uma boa cerveja. O Jefferson, que é cervejeiro caseiro, que está trazendo duas cervejas aqui fantásticas. E que cerveja que é essa que nós estamos bebendo, Jefferson? Essa é uma American IPA. Tá? É uma IPA, que é uma India Pale Ale, mas tem característica americana devido aos lúpulos que a gente utiliza. Então ela vai ter uma característica mais cítrica, tá? Devido a esses lúpulos americanos, que deixa ela uma cerveja aromática, cheirosa e com um sabor cítrico bem evidente. Uma cerveja como essa, por exemplo, você falou a IPA e tal, é uma curiosidade. Por que foi criada a cerveja IPA? Quer responder, Jefferson? Existe uma lenda sobre isso, Sim, né? eu vou contar a historinha, né? A cerveja Pale Ale é uma cerveja inglesa que era levada para a Índia pelos ingleses durante o período de colonização. O problema é que essa cerveja saía da Inglaterra, passava pela linha do Equador duas vezes. Antes disso, passava fazia o contorno na África. Então ela sofria uma variação de temperatura grande, elevada. E ela chegava na Índia podre. E os ingleses que moravam na Índia começaram a reclamar disso, sentindo falta da cerveja. Então resolveram fazer o quê? Acrescentar mais lúpulo na cerveja, que o lúpulo é um conservante natural, né? Tem uma ação bacteriostática. Então tornou a cerveja um pouco mais amarga, porém ela conseguia chegar na Índia, né? Podendo ser utilizada, tomada. Daí veio o nome IPA, India Pale Ale. Ah, legal, bacana. Ô, Heitor, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô vendo, assim, eu sou leigo na questão da cerveja. Sim. E eu vejo, assim, que em Minas Gerais, as cervejas artesanais, elas estão crescendo cada vez mais. Tá tendo cada vez mais rótulos, né? Sim. Apesar que são 139 estilos de cerveja já hoje catalogados, né? Sim, sim. Por que isso, cara? Porque o Brasil inteiro há cervejas especiais, né? Por que Minas Gerais está virando esse polo? Parece um grande clichê, mas para nós que somos mineiros é sempre bom reforçar que como nós não temos mar, nós temos que ir para o bar. Então a história, na verdade, ela tem e sempre terá essa raiz. Por que eu digo isso? Porque a nossa raiz gastronômica ela é muito forte. Desde o hábito de se ir para um bom bar, o boteco, o botequim, ou até mesmo o hábito do próprio mineiro de ter a sua cultura de convívio familiar, de estar em volta da cozinha, de estar em volta do fogão a lenha, de fazer a sua reunião de família no domingo, que é o dia da famosa TFM, né? Tradicional família mineira, se reunir e confraternizar em volta da mesa. Então, esses hábitos
eles levam o mineiro a buscar o bar, a buscar o restaurante como uma fonte de entretenimento, uma vez que a nossa cidade não tem uma fonte de entretenimento, uma infraestrutura de entretenimento que não envolva uma praia ou algo mais versátil, vamos dizer assim. Então a nossa cultura gastronômica é muito forte por esses dois fatores. E, obviamente, a cultura da cerveja ela está automaticamente conectada, contextualizada nesse sentido, porque a cerveja é a bebida oficial do boteco do mineiro. Logicamente, muito bem acompanhada normalmente de uma cachaçinha, um bom tira-gosto e tudo mais. Mas a cerveja, ela tem essa presença muito forte por esses dois primeiros motivos e também entra um terceiro grande motivo, que é o motivo climático. O Brasil é um país tropical, de clima muito quente, então nós temos na cerveja uma fonte de refrescância. Então a cerveja é uma bebida que refresca, ela é agradável, ela traz essa sensação de refrescância. Então, eu poderia resumir, óbvio que se a gente fosse falar, a gente poderia falar aqui até amanhã, porque é um assunto muito agradável, mas são os três principais fatores de crescimento desse mercado. E é um mercado que está em franca expansão, poderíamos estar num momento mais favorável. Eu até trouxe uns números aqui para os seus telespectadores, que eu acho importante a gente embasar o que a gente está falando. O sistema de controle de bebidas da Receita Federal, isso é para vocês terem uma ideia do que esse mercado e de como esse mercado está se comportando nos últimos 2 anos. Como nós estamos falando de crescimento, o setor de cervejas artesanais ele cresce numa velocidade muito interessante. Porém, se a gente pegar os meses de fevereiro e março de 2015 e 2016, nós vamos observar que em fevereiro nós tivemos uma queda de 3%. Nós estamos falando de 30 milhões de litros de cerveja a menos. Isso em nível nacional, tá, gente? Não em nível Minas Gerais. E nós temos também, no mês de março, desse mesmo período, uma queda de quase 18%, ou seja, 15% a mais de queda comparado com 2015. Nós estamos falando de 200 milhões de litros a menos. Então, fazendo um confronto de crescimento de mercado com essa explosão do mercado de cervejas artesanais em Minas Gerais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesses números a gente também está falando das cervejas que são consideradas, que é o que a gente chama de mainstream. São cervejas mais populares, cervejas de massa, as que a gente vê na propaganda na televisão e com mais frequência. De todas as formas, a gente tem que comemorar, porque Minas Gerais, mais especificamente, ela concentra hoje em torno de 40 microcervejarias em todo o estado. Isso é um número muito expressivo. Isso é muito legal, a gente pode ter orgulho de falar que hoje a gente tem um conjunto de cervejarias que produzem uma quantidade expressiva de cerveja artesanal, de cerveja especial, mas comparando com o crescimento de mercado, a gente ainda sabe que é um mercado que está engatinhando. Afinal de contas, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é o mercado mais expoente hoje desse segmento, hoje os Estados Unidos já produzem em torno de 12% de market share, comparado com todo o mercado de cerveja. Então, no Brasil, nós não chegamos nem a 2% ainda. Então, isso, de um certo ponto, é uma oportunidade para empreender em diversos segmentos. Aquele segmento que você me perguntou no início, que é a parte de servir a cerveja, é um deles, mas eu também posso fazer uma consultoria para um empório, posso fazer uma consultoria para as próprias cervejarias, fazendo análise sensorial em cima dos produtos, assim como diversos outros segmentos. Ô Jefferson, essa sua cerveja, ela harmoniza com o quê? Essa harmonização você vai perguntar para o Heitor. Eu vou ser obrigado a utilizar, porque aqui. Eu, além de ter o prazer de estar compartilhando dessa mesa com o Jefferson hoje aqui nesse programa, o Jefferson é um grande amigo. E como excelente cervejeiro caseiro, nós tivemos o prazer de harmonizar essa cerveja tem pouquíssimo tempo. Nós harmonizamos com uma carne de javali. Por quê? Essa cerveja, que é uma American IPA, ela tem bastante amargor. É uma cerveja muito amarga. Ela é mais viscosa, mais cremosa. Então, é o conceito que a gente normalmente fala aí no dia a dia, mas muita gente não entende, que é o conceito do encorpado. Ela é bem mais cremosa, ela é bem mais densa do que a cerveja tradicional. Então, ela pede, com esse conjunto, um alimento, uma comida mais pujante, com um sabor mais forte, mais marcante. E a carne de javali é uma carne de caça, é uma carne que tem um sabor mais pegado. Então, para você combater, para você gerar esse confronto, prazeroso confronto de alimento com cerveja, a minha sugestão seria uma carne de javali, uma leitoa pururuca, que também seria
excelente. Pratos com um grau de complexidade maior, tá? Basicamente, para essa América IPA seria isso. Muito bom esse cheiro. É. Na verdade, existe uma linguagem técnica, né? Sim, isso. Dos sommeliers, né? Porque vocês falam dulçor, né? Isso. Aromas. Quais outras linguagens existem aí O grande segredo do bom sommelier é ele, através da sua linguagem técnica, saber levar para o cliente uma linguagem simples que ele possa entender da cerveja que ele vai consumir. Essa é a grande missão do sommelier. Mas é claro que nós, na nossa intimidade, quando a gente tem as nossas confrarias, a gente faz o uso dos sentidos. Aromas, ou seja, olfato, paladar, onde a gente gira a cerveja com mais calma, tranquilidade dentro da superfície da boca para a gente conseguir tirar o que ela tem a nos oferecer. E aí você vai, ainda na boca você tem o tato, que na função de bebida você utiliza a língua para tatear a bebida, sentir corpo, sentir amargor. Existe uma técnica aí no caso, né? Um conjunto de técnicas e que elas são divididas em algumas etapas. A etapa do visual, onde você pode olhar a cor da cerveja, onde você pode olhar a espessura e a permanência da espuma, correto? Até a avaliação final, que é exatamente essa etapa que coincide tanto para o técnico quanto para o consumidor, com uma pequena diferença. Tecnicamente, eu tenho que falar para o mestre cervejeiro aonde ele pode melhorar ou se a cerveja dele ficou um espetáculo. Agora, para o meu cliente, no comparativo, a sensação e a percepção, ela é basicamente a mesma, porque na hora que eu vou falar a impressão geral da cerveja, o que eu vou falar? A cerveja ficou excelente, ela tem todas as características do estilo, então eu vou ser mais minucioso, vamos dizer assim, né? Entendi. E para o mestre cervejeiro isso é muito importante, porque é através dessa avaliação que ele consegue aprimorar a receita dele. Pois é, e essa cerveja ela é o quê? Ela é uma Oatmeal Stout, que também é uma cerveja inglesa, tá? Oatmeal, né, aveia, né, que é utilizado na receita, né, para favorecer alguns sabores e espuma, coisa e tal. E é uma cerveja que tem um aroma agradável de café, de chocolate. Então, quando você sente o aroma, você percebe esses elementos. E quando você toma, fica bem perceptível mesmo, né? É importante Cacau, falar, Jefferson, café. desculpa te cortar, o Butch também, que a cerveja, assim como outras bebidas, não sem fazer comparativos, mas assim como outras bebidas, é uma cerveja que tem muito a nos oferecer. Então, vale a pena você sentar na sua casa, você que está assistindo a gente, sentar na sua casa, pegar uma taça bacana, fazer uma preparação. Deixa para você tomar cerveja de forma mais descontraída com seus amigos, mas reserva aquele momentinho para você na sua casa também. Escolhe uma cerveja bacana, põe numa taça bacana e tenta tirar da cerveja aquilo que ela tem a te oferecer. Faz uma pequena pesquisa, leia sobre o rótulo. A cerveja é repleta de história. Então, é uma dica que eu deixo aí também. Pois é, agora, pra vocês. só para finalizar esse primeiro bloco, a gente vai ter um intervalo já já. Essa cerveja é boa ou não é? Excelente. E posso dar uma dica de harmonização? Ah. Receitas de sobremesa à base de chocolate. Vocês vão se surpreender. Falou aí, galera. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí não. Nós vamos voltar já já. Um papo aqui, cerveja, sai daí não. Fusão de uma confusão. Voltando agora no segundo bloco aqui do Papo Confusão e hoje nossos convidados ilustres falando sobre cerveja artesanal, Heitor Silva e Jefferson Cária. E agora eu estou bebendo a cerveja do Skunk, cara. Já saiu da cerveja artesanal. Como é que você fala dessa cerveja aí do Skunk, da Krug Beer, né, meu amigo? Antes do Jefferson responder essa pergunta, eu queria fazer um parênteses muito importante. A gente fala muito de cerveja artesanal, cerveja especial. Às vezes o pessoal Mistura pergunta, um pouco, né? qual que é a diferença de uma para outra, né? Ah, boa. Na verdade, a cerveja artesanal, nós temos aqui um cervejeiro caseiro. Ele faz cerveja artesanal. Ai, Essa cerveja é uma cerveja especial porque ela utiliza um processo que é diferenciado, que é em menor escala da grande indústria e que entrega um produto de excelente qualidade, muito acima das cervejas comerciais. Mas cerveja artesanal mesmo é a cerveja que a gente faz em casa, que aliás o nosso amigo que faz muito bem. A gente faz a panela, né? Até brinca, somos paneleiros, né? então existe uma grande diferença da cerveja especial à cerveja artesanal. E hoje, cara, já existem 139 estilos de cervejas especiais, vamos dizer, né? Certo? Isso. E
cada uma com sua história, com as suas seus ingredientes, né? Exatamente. Como é que é isso, cara? Como é que é essa configuração? A tendência é crescer cada vez mais. Você acha que essas cervejas especiais vão ser a cerveja do futuro? Daqui 5, 10 anos ou 15 anos? Entendi. Vamos lá. Primeiro, com relação aos estilos. Existem duas entidades, duas associações norte-americanas, que é o BJCP e o BA. O BJCP é o Brewers Beer Judge Certification Program, que certifica profissionais para serem juízes de competições avaliando cervejas. E o segundo, que é o BA, que é o Brewers Association. A diferença de um guia para o outro, na verdade, é que o BJCP ele é mais utilizado por quem faz cerveja caseira ou faz cerveja para o mercado, vamos dizer assim. E o BA, o guia do BA, é mais utilizado por sommelier de cerveja, que é um guia mais objetivo, mais sucinto, para que eu possa me situar, para que eu possa pegar uma referência e saber identificar o estilo dentro das suas características e peculiaridades, vamos dizer assim. Então, pelo guia do BA, que é o guia de minha referência, o guia dos sommeliers, hoje, atualmente, existem 139 diferentes estilos, cada um com uma história e cada um com as suas características particulares. Com relação à cerveja especial ser a cerveja do futuro, o que eu acredito nesse gancho de futuro é que, com a chegada desse produto, o paladar do consumidor vai ficar mais exigente. Afinal de contas, são cervejas que entregam um nível de qualidade muito superior ao que o brasileiro está acostumado a consumir. Então, eu acredito sim que ela seja futuro no sentido de aumentar o nível de exigência do paladar do consumidor, que, diga-se de passagem, uma vez que ele prova uma cerveja mais bem elaborada, mais selecionada, com ingredientes selecionados, a chance dele voltar para cervejas de paladar menos complexo e menos agradáveis é muito, muito pequena. Então, cara, essa que é a minha opinião. Uma curiosidade, com tantos estilos de cerveja, né, com todas essas receitas, essas histórias, qual que é a verdadeira receita da cerveja? A verdadeira cerveja, né? A verdadeira cerveja, ela é feita com 4 ingredientes: grãos, água, lúpulo e fermento, que no caso da cerveja a gente chama de leveduras. Por que vocês perceberam que eu falei grãos? Eu não falei cevada, não falei nenhum outro. Porque você pode utilizar uma gama de grãos, seja ele de cevada, seja ele de aveia, igual o Jefferson usou aqui na cerveja dele no primeiro bloco. Você pode usar grão de centeio, como também pode utilizar outros tipos de grãos, como grão de milho, grão de arroz, tá? Então, sem entrar em polêmicas ou entrar em muitas particularidades, são esses 4 ingredientes. E eu ainda te falo que se a gente tirar o lúpulo, dá para fazer a cerveja. Porque, na verdade, o lúpulo ele foi descoberto por uma monja beneditina alemã e é uma flor parente da cannabis sativa, mas ela não tem o efeito inebriante, tá? Ela tem, na verdade, Aí não tem graça, aí não tem graça. Ela tem uma resina interna, os óleos essenciais que trazem para a cerveja 2 funções, que é aroma e amargor, tá? Mas ela não necessariamente determina a existência da cerveja. A cerveja precisa de água, que é 90% da sua composição, fermento e o malte, que vai fornecer, na verdade, o grão, né, que vai fornecer o açúcar para a fermentação. Entendi, então, cara. basicamente, essa que é a cerveja de verdade. O lúpulo, além de oferecer o sabor e o aroma, ele também funciona como conservante natural. Isso. Ele tem outras funções, né? Mas as 2 principais realmente são fornecer aroma e amargor. Mas realmente ele tem uma função estabilizante e também uma função de conservante natural. Tanto que as cervejas mais lupuladas prolongam a validade e prolongam aroma, sabor da cerveja. Pois é, eu tô vendo aqui a cerveja do Skunk aqui, da Krug Beer, ela da Alt Beer, né? E a Alt Beer tem uma história curiosa aí, né? Na verdade, assim, é uma cerveja recente que foi lançada no mercado. Existem várias outras cervejas com os temas de banda de rock e tudo mais.
tá? Mas na verdade foi uma grande coincidência, porque quando eu cheguei aqui e soube que a gente ia degustar ela, Altbier é um estilo de cerveja originado da região de Düsseldorf, na Alemanha. E a escola cervejeira alemã é uma escola muito tradicionalista. Até hoje, se você for lá, você vai ver que tem... cada esquina tem uma tradição, uma história, que eles gostam muito de preservar isso. Abre parênteses, esse ano fazem 500 anos da lei da pureza da cerveja, que é a Reinheitsgebot, aonde na Alemanha, em 1516, foi delimitada a utilização de 4 ingredientes. Complementando a sua pergunta anterior, né? Água, malte, lúpulo e levedura. Bom, fecha parênteses. E na região de Düsseldorf, que faz fronteira com a região de Colônia, eles têm uma rixa muito grande, porque basicamente uma região fala que a cerveja do outro lado da fronteira não presta, né? Se vocês entrarem no Google e julgarem a história, vocês vão ver outras coisinhas que a gente não pode falar na televisão. Mas é uma história muito interessante que eu acho que nos traz o que exatamente a cerveja é. Uma bebida que une, que faz... que contribui para esse fator de socialização das pessoas e que é repleta de histórias muito engraçadas. Afinal de contas, a gente, né, nós mesmos temos várias histórias aí com os amigos. Pois né? entra lá, galera, a história Altbier, vocês vão conferir lá, muito engraçado. Realmente não vou poder falar aqui, é xixi de cavalo, não pode falar isso. Não. Mas conta qual é a cerveja que eles comparam, né? Que é a cerveja da região de Colônia, que é uma Kelchbier. Na verdade, assim, para vocês acharem a história, é só vocês julgarem aí na internet, vocês vão achar lá, história da cerveja Altbier. Então, fica mais tranquilo de achar, sem entrar nas polêmicas, né? Pois é, aqui, que inclusive você trouxe aqui um livro, né? Que inclusive para essa galera que está querendo começar a beber cerveja especial, até mesmo porque, cara, existe aquele cara que bebe a cerveja especial porque para mostrar que tem dinheiro. Existe o cara que bebe a cerveja especial porque usou, todo mundo tá bebendo. Existe o cara que bebe cerveja especial porque para poder falar que tem gostos, né, mais apurados, especiais, assim, né? Tem coisa errada nessas 3 coisas, certo? Na verdade, não existe o errado na cerveja. Falando sobre o livro, que na verdade a gente orienta as pessoas que estão bebendo cervejas especiais, é que elas tentem buscar nas cervejas especiais o mais importante, que é o fator de estar junto com os amigos e junto com a família. Se a cerveja é mais amarga, se ela é mais doce, olha, existem cursos maravilhosos em Belo Horizonte, a gente é muito bem servido com cursos tanto de sommelier quanto as pequenas confrarias que vão te propiciar a descobrir informações técnicas. Mas assim, eu trouxe, né, para a gente sugerir como leitura aí para quem quer conhecer mais sobre cervejas especiais, aí, lógico, sobre a cultura geral da cerveja, esse livro que é o La Russe da Cerveja, orgulhosamente escrita por um mineiro, que é o Ronaldo Morado, né? Tá? La Russe, não preciso nem falar, TC Comentários, que é uma editora, né? Muito tradicional, e é com esse livro aqui que vocês podem ampliar os horizontes. Basicamente é isso, é um universo. Tem várias curiosidades aqui dentro, né? Fala sobre várias histórias da cerveja. Fala. Na verdade é um apanhado, é a primeira obra, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que é a primeira obra bem estruturada que fala sobre cerveja. No Brasil. Ninguém no Brasil tinha escrito uma obra dessa, e eu estou falando isso como leitor. Não conheço o Ronaldo, infelizmente, meu livro nem está autografado ainda, mas falo isso, sommelier, né? Mas falo isso pela qualidade da edição, pela qualidade do livro e principalmente pelo objetivo dela, que é levar para as pessoas o conhecimento introdutório. Quer se tornar especialista? Busque os cursos. Em Belo Horizonte, eu já falei, temos aí alguns cursos de sommelier muito bem conceituados, que é onde você vai poder realmente aprofundar no assunto. Mas, como leitura introdutória, minha sugestão, que eu acho que é o que a gente precisa hoje, né? E como cervejeiro caseiro, Jefferson, o que você recomenda para a galera aí, para as pessoas, né, que estão querendo começar brincar, né, de fazer cerveja? É começar mesmo, tá? Começar pelo livro, começar pela internet, começar experimentando cervejas novas, porque foi o que me atraiu, foi o que me incentivou a fazer cerveja em casa. Tá? Comecei a descobrir uma quantidade de cervejas diferentes ao que eu estava acostumado. E através de fontes da internet mesmo, percebi que muita gente fazia cerveja. Né? E aos poucos
fui construindo essa vontade, fomentando, né? E mesmo construir meus kits, coisas e tal, e começar a fazer. Então o lance é isso, é conhecer uma cerveja nova e começar a fazer mesmo. Ler, procurar, pesquisar, perguntar para quem entende, para quem já faz há bastante tempo. Isso é muito importante. É, não tem vergonha de perguntar, não. Tem muitos amigos que fazem cerveja. Eu sou mó curioso disso, cara. E pergunto mesmo, questiono. Quando eu tenho uma dúvida, eu fulano, me dá uma mãozinha aí. Como é que você faz? Como é que deixa de fazer? E começar. Começar, né, cara? Tem que pôr a mão na massa. Ó, pra finalizar aqui, cara, que nosso tempo tá acabando, como vocês, profissionais, sommeliers, cerveja, tratam as cervejas especiais? Bom, eu trato como um grande amor, porque na verdade a cerveja, quando ela é apreciada com atenção, com qualidade, ela pode te proporcionar muito mais do que você está acostumado, que você está habituado. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando você sai para fazer uma happy hour com os amigos, Belo Horizonte está repleta de barzinhos aí, de espetinhos, você senta de forma descontraída, você não quer ficar analisando copo, você não quer ficar buscando aroma, você está ali para relaxar e bater um papo. Então, quando eu chego na minha casa e eu tenho a oportunidade de ir numa loja especializada, escolher um rótulo, eu busco ler história. Eu trato ela como uma ferramenta de história, algo que possa me proporcionar um aprendizado. E principalmente que me traga o consumo responsável. Eu acho que quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente também tem que tocar nessa tecla. Tá? Então, você apreciando uma cerveja especial ou artesanal, no caso das cervejas caseiras, você vai estar consumindo um produto de maior qualidade e pode ter certeza nisso que eu estou te falando. Você vai consumir menos quantidade de cerveja. Você vai beber menos quantidade com uma melhor qualidade. Então isso é fundamental. Então eu trato a cerveja hoje como um hábito saudável de vida. É uma bebida que tem vitaminas, tem sais minerais, controla a pressão arterial. Muita gente não fala isso no mercado. Então é importante saber que a bebida tem essas propriedades que fazem bem para a saúde, desde que consumidas de forma responsável. Então eu trato ela como uma grande paixão, um grande amor. É isso aí, galera. Então, beber melhor, né? Isso, beba menos, brindar. beba menos. Saúde. Pessoal, beba com moderação e dirija, não dirija, né? Não diria. Se for dirigir, não beba. Se for beber, por favor, nos convide. É isso aí, melhor matéria até hoje, bebendo aqui uma cerveja com os amigos. Galera, muito obrigado pela presença aqui Nós de vocês aqui no agradecemos. Papo Confusão. Galera, nós vamos ficando por aqui, até semana que vem, valeu. Saúde, pessoal. Saúde, vida longa. Fusão, que manda confusão.